Boa tarde a todos e todas. Eu sou Erison Silva, moderador do grupo, né, de Filosofia Moral e Ética, né, do Genefil. E nessa tarde de domingo estamos aqui com o Vitor Taniguti, com a Laís Alves, com o Rodrigo Passanha e a Vanise Ricardo, certo? Hoje teremos uma daquelas edições especiais onde é, um membro, né, de um participante do nosso grupo apresenta a sua pesquisa, né, seja PIBIC, seja mestrado, né? A Laís está dando boa tarde. Pode ligar aí o microfone, Laís, dá boa tarde para a galera, né? Boa tarde, pessoal. Olha aí a Laís, né? E hoje o Vitor vai falar sobre a pesquisa dele, ele é mestrando na USP, né, em filosofia, e ele vai falar sobre os modos de vida de Aristóteles entre a ética Nicômaco e a política, né? Um tema assim bastante instigante, bastante provocativo em termos de reflexão, né, sobre a obra do Aristóteles e como ela se estrutura, né, para poder explicar esses dois fenômenos, que é o fenômeno da política e o fenômeno da moralidade, né, e ao mesmo tempo faz com que a gente, né, pare para pensar, peraí, né, a gente está falando do Aristóteles lá atrás, mas a gente pode falar para hoje também como é que se relacionam ética e política nos nossos dias, né, na atualidade. Então, sem mais delongas, eu não vou, né, me estender muito, vou passar a palavra aqui para o Vitor. Vitor, por favor, fique à vontade, certo? Pode falar bastante, né? Vamos deixar as perguntas para o final. Se você quiser responder com antecedência, né? Mas, assim, podem fazer as perguntas no chat, deixar no chat. Né? Se o Vitor quiser, ele responde com antecedência, senão a gente faz no final. Tá bem? Vitor, pode se apresentar, fica à vontade. É todo seu aí. Bem, obrigado, Erison. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Queria agradecer, então, o convite do próprio Erison e do grupo, né? O Genefil, né? Grupo Nacional de Estudantes. Uma excelente oportunidade, um excelente trabalho que vem sendo feito, desses encontros. E, bem, eu acho melhor fazer as perguntas, deixar as perguntas para o final. Eu montei uma apresentação de PowerPoint que vai ser, bem, vou tentar sintetizar todos os problemas de Aristóteles e espero que gostem da exposição. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui, vocês me digam se está passando certinho, tá bom? Foi? Tá na parte de objetivos Passou, agora? passou, Então, passou, ok. passou. É porque eu não consigo ver a tela de vocês, só estou vendo o PowerPoint aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos alguns objetivos aqui centrais, que são, primeiro, apresentar os conceitos, né, de fim último, que é o telos aristotélico, e os modos de vida, né, bios, bioi, né, que estão presentes desde da ética Nicômaco, né, que eu vou abreviar como N, e estão presentes principalmente nos livros 1 e 10 do tratado, né, Tratado Nicomaqueia. Feita essa apresentação, né, que vai ser dada em duas etapas, primeiro os fins últimos, depois o modo de vida, vamos apresentar o problema do fim inclusivo e o fim dominante, e como isso resulta, né, deriva, né, num problema que são um conflito dos modos de vida presente em Aristóteles. E, a partir daí, vou tentar fazer um salto para um outro texto, que na verdade eu tenho muito mais contato, que é a política. E vai tentar, na obra da política, né, segundo essa leitura que eu tento fazer, Aristóteles vai tentar resolver esse dilema que ele apresentou. Tá bom? Então, vamos lá. Antes, tem que fazer algumas pequenas observações, né? Então, me baseio tanto nas edições da política quanto da ética da Loeb Classical Library, né? Portanto, acompanho a edição da Ética Nicômaco, acompanho a edição de Bywater e a edição da política acompanha a versão, né, de Ross, a organização do texto de Ross, e que segue, portanto, a ordem tradicional de escritos. Então, os livros 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, diferente da versão de Newman, que faz os livros 4 e 5 serem o 7 e o sétimo e oitavo, porque isso, na visão de Newman, teria uma espécie de complemento que seria suficiente para desenvolver o texto. Então, assim, vamos nos ater à versão tradicional, porque fica mais fácil de entender, tá bom? Então, primeiro, né, o que é a Ética Nicômaco, o que é essa obra de Aristóteles e o que ela objetiva, né? Basicamente, podemos dizer que a Ética Nicômaco é um estudo, é um tratado ético que busca estabelecer uma vida bem-sucedida, né? O que significa uma vida bem-sucedida? Quais são os caminhos para estabelecermos esse tipo de vida, né? E para isso, Aristóteles parte do seguinte raciocínio, pelo menos no primeiro momento ali do livro 1. Segundo Aristóteles, cada ação e técnica possui um objeto que é visado, né? Que é buscado, objetivado e que denominamos de bem. Então, diferentes classes, né, de ação procuram uma espécie de bem. E o sumo bem, né, algo que ele estabelece no seu sistema, sua análise, ele vai identificar que existe algum bem ao qual todas as coisas tendem, né? Todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas buscam esse mesmo bem, né? E esse sumo bem é o mais importante para a vida humana, o que significa que há uma hierarquia natural entre os diferentes bens e que são considerados em conformidade com o agente prático em questão. Portanto, Aristóteles diz que o estrategista tem como bem a vitória. E a arte da estratégia engloba, por exemplo, a arte da batalha naval, a arte da navegação, certo? Da exploração. Todo esse tipo de coisa está abaixo, dentro de uma hierarquia, que permite que o bem de um, né, ou seja, a vitória, tem que ser mais importante, hierarquicamente mais relevante, do que a navegação, a boa navegação e coisas do tipo. Ok? E o terceiro ponto é justamente essa noção de finalidade, né? Então, o que molda a hierarquia entre os diferentes bens é o telos, a sua finalidade. Portanto, para Aristóteles fins que são existem fins que são externos a si, né? Existem fins que são em si. Então, se toda ação possui uma finalidade e toda finalidade tem ou um fim em si ou um externo a si, o fim supremo deve ser um fim em si, né? O sumo bem tem que ser um fim em si, porque não podemos desejar nada além dele, né? O raciocínio do Aristóteles para construir esse tipo de argumentação é mais complexo, claro, deixando bem resumido aqui, mas está presente ali nas primeiras linhas da Ética Nicômaco, livro 1, capítulo 1, 2, principalmente. Então, nós devemos buscar qual é o fim último da vida humana. Precisamos estabelecer qual é esse fim, e uma vez estabelecido o fim, nós precisamos estabelecer, aceitar, né, como obter este mesmo fim. Então, Aristóteles identifica esse fim último com a eudaimonia, né? Isso está lá em Ética Nicômaco 1.7. Eudaimonia é um termo que eu vou traduzir aqui, às vezes, como felicidade, realização humana, certo? Mas atentem ao conceito de eudaimonia mesmo. A eudaimonia, como descreve o próprio filósofo, é a atividade da alma conforme a perfeita virtude. E, havendo mais de uma, conforme a melhor e a mais perfeita dentre elas, né? Ou seja, havendo diferentes formas de virtude, a melhor, a mais perfeita vai ser a felicidade, a eudaimonia, no sentido mais forte aristotélico. Ok? Isso é importante justamente para o conflito que vem posteriormente, que a gente vai trabalhar. Então, o filósofo da Macedônia pensa a eudaimonia como um conjunto de fatores que permitem um bem viver.
Se vocês lerem o Tratado de Nicomaquia, pelo menos no livro 1, nós vamos identificar em Aristóteles que uma vida bem-sucedida é aquela que vai ter uma família, amizades, uma riqueza moderada, uma riqueza que cumpra ali uma noção aristotélica de autarquia, né? Autossuficiência. Ou seja, você vai ter riqueza suficiente para conseguir as coisas mais básicas, mas não vai ter riqueza em excesso também para ostentar, ou muito menos para ser ganancioso, que é um problema moral importante em Aristóteles, tratado no livro da Justiça, né, o livro 5 da Justiça. Então, tendo uma amizade, uma família, uma riqueza moderada, suficiente, sorte também pode ser um fator importante, e, principalmente, a noção de virtude, né? Que é a arete, a excelência moral. Por quê? Porque a excelência moral, ela é uma das formas de fim último que o Aristóteles vai estabelecer, e a gente vai abordar isso daqui a pouco, né? Ele vai elencar quais são os melhores, e a virtude entra como principal candidato. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente pensa que a solução aristotélica é isso, quando temos amigos, a família, a riqueza, sorte, virtude, mas, ao final do livro 10 da Ética Nicômaco, ou seja, seu último livro, nos últimos capítulos, entre os capítulos 7 até o 9, principalmente 6 até o 9, você encontra com uma resposta completamente inesperada, né? Que é a felicidade suprema, o sumo bem, na verdade é a contemplação, é a teoria, né? Pois ela é objeto da virtude intelectual suprema, que é a sabedoria, né? A sofia. E aí temos um conflito aparente, né? Se nós podemos viver sem os recursos apresentados na Ética 1.7 em prol da teoria, ou seja, é possível então viver uma vida sem amizade, sem família, sem essa riqueza, sem essa sorte, sem a virtude, tudo em nome de uma virtude especialmente, né, que é a virtude intelectual da sabedoria? Essa é uma questão que nós podemos fazer e que vai ser acentuado quando a gente leva em consideração o problema do fim inclusivo e o fim dominante. Veja, o Hardy, né, é um pesquisador importante que fez um artigo presente na coletânea de artigos aqui do professor Marcos Engano, que eu deixei nas referências ao final, né? Ele fez um artigo ali nos anos 60 e que apresentou uma espécie de conflito interno da obra de Aristóteles. Então, não, essa versão do meu PowerPoint ficou errado. Tá, deixa eu só organizar aqui uma coisa. Perdão. Então, ou existe uma organização dos bens como um conjunto que promova a boa vida, e portanto seria o fim inclusivo, tá aqui dominante, mas errei, perdão. Seria um fim inclusivo, ou nós pensamos que existe uma espécie de predominância da teoria, que é uma atividade filosófica por excelência, sobre outras virtudes e bens, de modo que somente ela poderia nos oferecer a suprema felicidade. Então, nessa chave de leitura, quando o Hardy apresenta esse artigo, basicamente há uma grande divisão entre os acadêmicos que vão, de um lado, falar de um fim inclusivo e, de outro lado, falar de um fim dominante. Ou seja, será que, quando Aristóteles pensa a felicidade suprema, no livro 10, ele está pensando que a teoria é um a mais desses, é um bem a mais desses vários, né, como a amizade, a família, a riqueza, é um a mais que possa ser incluído dentro de uma espécie de cesta básica da felicidade? Ou ele acredita que a teoria se sobressai em relação a todas as outras virtudes e que somente a teoria poderia levar a uma felicidade suprema, né? Somente a contemplação filosófica provaria essa felicidade. Bem, isso é extremamente importante porque se for a segunda alternativa, é como se Aristóteles negligenciasse muito das virtudes morais que ele apresentou ao longo do próprio texto, como a coragem, temperança, a justiça.
a frônese, né, a prudência, né? Todas elas seriam secundárias em relação à felicidade maior? Enfim, pareceria estranho se Aristóteles tomasse esse tipo de postura. E esse problema do fim, inclusive, fim dominante, agora se agrava no motivo da apresentação dessa palestra, né, que são os modos de vida. Né? Então, existe um conflito central ali no Aristóteles sobre esses fins últimos, e que eles derivam, desagam nos modos de vida. Então, ali no comecinho da Ética, no capítulo 5º, Aristóteles faz uma seleção daqueles que são os candidatos ao bem supremo. E existem 5 bens que são analisados, mas são subsumidos em 3 modos de vida centrais. Eu fiz uma tabela para organizar. Então, aqui temos o primeiro modo de vida analisado, que é o bios rapolósticos, né? Que é a vida em busca do prazer. E, portanto, tem como bens, basicamente, os prazeres e o dinheiro, certo? Então, a busca incessante pelos prazeres não é suficiente para configurar como um fim supremo, dado que, isso é uma argumentação que acompanha Aristóteles, animais também vivem somente por prazer. Né? Se os animais vivem somente para o prazer, e o humano é um animal, ainda assim, não somos o mesmo tipo de animal que eles. O ser humano é um animal racional, então ele age de forma diferente dos outros animais, e, portanto, ter como prazer o fim último de sua existência não faz sentido. Né? Ou seja, viver uma vida somente em busca do prazer parece um caminho animalesco, baixo, né, que não acompanha a própria especificidade da natureza humana. Inclusive, talvez poderíamos até fazer uma associação com a própria questão dos escravos, né, Aristóteles, que também são tomados muitas vezes como animalescos, né, seres inferiores. Né? Então, Aristóteles está se distinguindo dentre os outros animais aqui. E também o dinheiro. Veja, o dinheiro ele tem uma espécie de modo de vida específico, que é crematistes biaios, né, que é uma espécie de forma muito violenta de se viver. Então, a ganância, a busca pelo dinheiro, rompe com algum princípio natural em que a vida deve ser, em que as riquezas têm que servir como uma espécie de caminho para a sua subsistência, para a sua vida confortável, mas não extravagante, ou mais ainda, né? Você não pode viver em prol do dinheiro. Dinheiro é basicamente um meio para se viver e não um fim pelo qual viver. Então, isso vai ser duramente criticado, por exemplo, no Aristóteles, tanto no livro 5, né, no Tratado da Justiça, sobre quando ele fala da pleonexia, né, a ganância, mas também no livro 1 da Política, onde ele comenta sobre a prática, por exemplo, do comércio, dos juros, né, como uma espécie de desvio do percurso natural da atividade econômica. Bem, então, nós sabemos agora que a vida dos prazeres não pode ser aceita como a melhor forma de vida. Mas restam duas. Então, a vida bios políticos, a vida política, a vida do político. Então, quando Aristóteles apresenta a primeira vez a vida do político, ele pensa numa classe de bens que são as honrarias. Né? O político ele busca honrarias, ele busca pela glória, pela fama, né? Mas se você busca uma vida, busca por sua vida, né, as honrarias, o que acontece? Elas são um título. Então alguém concede a você. E a melhor forma de vida, né, a melhor forma de se viver, o bem supremo, né, que o Aristóteles busca, não pode ser algo ao acaso. Ela tem que ser algo instituído por nós. E, nesse mesmo caminho argumentativo, Aristóteles apresenta, então, a virtude. Né, a virtude. Então, a virtude, a excelência moral, ela é algo que sim nós fazemos. Algo que sim nós realizamos. Algo que parte somente de nós.
Então, ela sim é um ótimo candidato ao fim supremo. Agora, existe uma terceira forma de vida, que é o bios theoreticus, né? Que é a vida contemplativa, a vida filosófica. Mas a contemplação, a teoria, não aparece. Não aparece no livro 1. Aristóteles deixa como uma espécie de surpresa para ser retomada depois de uma extensa discussão ao longo de todo o Tratado em Nicomaqueia. E agora ela reaparece lá em 10, 6, capítulo 6, 9. E agora assume sim um posto de felicidade suprema. Mas isso quer dizer o quê, exatamente, né? Ao tomar a felicidade suprema, Aristóteles está negando, então, as virtudes? Ele está negando o valor do dinheiro? Está negando o valor dos prazeres? Não, é porque Aristóteles faz uma reavaliação de tudo isso. Né? Então, se Aristóteles reconhece que a melhor forma de vida é aquela do filósofo, né, que busca um conhecimento dos objetos absolutos, né, necessários, contemplativos, eternos e superiores. Muitas vezes a gente vai ler outras obras de Aristóteles, como a Metafísica, e parece que os objetos da Metafísica são principalmente os objetos da teologia, né, os objetos divinos. Se esses objetos são superiores e oferecem maior grau de felicidade, a nossa pergunta deve ser o que resta com a virtude? O que resta com a excelência moral e ética que foram trabalhadas? Bem, Aristóteles tenta resolver esse problema do seguinte modo. Existe uma segunda forma de felicidade. Né? Existe uma segunda harmonia inferior, que é aquela do político, ou aquele que exercita a virtude ética dentro da atividade política. Mas se isso é verdadeiro, então o fim último acaba por ser o dominante, impondo a felicidade filosófica como superior. E, além disso, faz da prática política uma realização secundária. E aí Aristóteles negligencia o valor da política, né? E por que ele faz isso? Em prol da filosofia, do valor da filosofia, dos seus méritos próprios? Bem, isso é importante sim, mas a atividade do fazer político é promover um bem coletivo também é extremamente relevante. Então, a questão que orienta a minha pesquisa, pelo menos, é essa. Qual o valor, né, da vida política para Aristóteles? E para isso, tive que ir até o Tratado da Política. Né? Antes, para mostrarmos algumas qualidades a mais da teoria, eu gostaria de voltar a algum ponto. Opa. A teoria, por exemplo, eu anotei aqui, você pode ver esse argumento ah, em Ética Nicômaco, capítulo, livro 10, capítulo 7 e 8, mais ou menos, em 1177A, em seguintes. Né? O que faz escolhermos a teoria? Ela utiliza a melhor parte de nós, que é o intelecto, que lida com objetos superiores, que são os divinos, que eu comentei agora há pouco. Também a teoria é ininterrupta, ela é contínua, ela é muito mais fácil de se executar do que as atividades, as ações práticas. Ela também é mais prazerosa porque exercita a sabedoria, ela é mais autárquica, ela é mais independente, você precisa de menos recursos para fazer a teoria, né? Enquanto, por exemplo, para a vida política, você precisa das honrarias, da aprovação do povo, você precisa de uma discussão, você precisa dos recursos financeiros, né? Aristóteles entende que para fazer reflexão filosófica você precisa de muito pouco, né? Com muito menos recursos você consegue fazer aquilo. Ela também, a teoria é valiosa por si mesma, e principalmente, aqui eu acho que é importante a gente ressaltar, ela valoriza muito o ócio. Ela só pode ser, de fato, realizada no meio do ócio, né? Da escolé. E ela também supera a nossa
mortalidade. Então, é quase como Aristóteles dissesse que a busca pela teoria é uma espécie de realização do divino em nós, né? Da imortalidade no ser mortal, né? Porque o intelecto ele tem essa propriedade quase divina em Aristóteles. Não sei até que ponto a gente pode falar, cravar que é divino, mas quase divino, com certeza sim, né? E também ela permite a identificação entre a natureza humana e a pessoa humana. Portanto, ela reforça essa concepção aqui que eu abordei anteriormente, né? A concepção de eudaimonia, em que diz que a mais perfeita dentre todas as virtudes, a melhor e mais perfeita. Então, nesse sentido, a teoria seria superior em qualquer escala. E se ela é tão superior, por que deveríamos escolher a vida política para realizar o bem político, para realizar a atividade política, a coletividade, né? E Aristóteles mesmo, ali no livro 10, parece oscilar essa posição. Ele chega a comentar coisas como: bem, é verdade, a vida filosófica é muito boa, mas o filósofo, ele também sai, né, da sua atividade contemplativa para aí viver a vida política. E vive essa vida por uma espécie de necessidade, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, aqui em 1178b, 5, linha 5 em diante, você vai ver a saída do filósofo, da sua posição de filósofo, para uma saída para a posição de cidadão, no sentido de alguém que se integrado à comunidade. Bem, mas se ela é preferível, de novo, se a teoria é tão superior, por que então o filósofo abandona isso para atividade política? Será que é porque Aristóteles reconhece uma espécie de senso de responsabilidade para com a comunidade? Não sei, vamos ver. Então, Aristóteles então conclui a ética nicômaco apontando para um estudo mais sistemático sobre as formas de governo, as politeiai, né? Considerando agora o humano não em sua individualidade, mas no interior de uma comunidade, né? Dado que ele é um animal político. Justamente o tema que está tão forte, tão presente, já foi citado algumas vezes na ética, tá? Já foi citado algumas vezes na ética, mas ali na política é um mote pelo menos do livro um capítulo 2, Aristóteles desde cedo apresenta a noção de animal político, zoon político, né? Porque nós somos seres comunitários, né? Você pode pensar aqui comunidade como seres sociais. Eu acho meio problemático essa noção, mas tudo bem, só para ficar mais claro. E na política, encontramos também um objetivo final de uma cidade, a polis, uma cidade natural, que é o bem viver, né? A polis, ela ela tem uma estrutura, né, de desenvolvimento natural que parte da relação do macho e da fêmea. Então, a primeira instituição vai ser, perdão, instituição não, a primeira comunidade vai ser a família. Uma segunda vai ser a relação do senhor do escravo, do déspota e seu escravo. Ah, uma outra vai ser uma extensão disso, que vai ser o conjunto de vilas, de aldeias, né? E, por fim, a cidade. A cidade é um desenvolvimento, ela acompanha o desenvolvimento natural em Aristóteles, e ela contém os recursos materiais suficientes para a sua autossuficiência. Então, uma vez que você atinge essa quantidade de recursos, você tem de fato uma cidade que agora não é mais responsável pelo mero viver, mas pelo bem viver. Então, a função última da cidade será justamente o bem viver. E que a forma de governo, como ele vai apresentar bem depois, né, no livro 4, capítulo 11, as referências estão na tela, é que a forma de governo é uma certa forma de viver da cidade.
E quando Aristóteles apresenta essa noção, ele usa o termo bios. E então ele está pensando um modo de vida, né? A constituição, o regime político, ele acompanha certa forma de viver da cidade. Ou seja, existiria, por assim dizer, entre muitas aspas, tá? Não estou estabelecendo isso, mas entre muitas aspas, é como se houvesse um modo de vida democrático, um modo de vida oligárquico, um modo de vida aristocrático, certo? E a partir disso, então, temos que pensar qual é essa forma de bem viver que Aristóteles está discutindo. Como que é esse modo de bem viver que a gente está falando? A ética teria apontado por uma direção. Teria dito, a melhor forma de se viver é a vida contemplativa. Uma segunda forma de bem viver é a vida da virtude. Mas o próprio fato, como eu disse antes, né, para destacar, da teoria precisar do ócio, ela entra em conflito com a noção, a noção da vida política. O político, talvez diria Aristóteles, né? O político é aquele que menos tem ócio. Ele tem que lidar com a cidade, é uma coisa muito difícil, né? Você tem que toda hora pensar em leis, em deliberações, discussões sobre a justiça, sobre os processos. Se é assim, como é que você. Sobre a guerra, sobre a paz, né? Se é assim, como reservar tempo para discutir sobre os deuses, sobre a metafísica, né? Então, a política teria que ter. A política teria que encontrar a solução para esse desafio. Então, devemos buscar uma cidade que ofereça um modo de vida bom, né? Mas qual é esse bem viver que nós buscamos? E aí entra o eixo central, assim, né? O tema central da minha pesquisa, que são os livros 7 e o livro 8, né? Eu estou falando 7 e 8 como se fosse um conjunto, porque eles são concebidos mais ou menos dessa forma, né? Você tem o livro 7 que vai apresentar essa cidade ideal, uma polis kata ryoken, né? Conforme as nossas preces, e que isso quer dizer que Aristóteles explicitamente diz que é uma cidade conforme as nossas preces, mas nem por isso impossível. Né? Não é uma cidade impossível de ser realizada. Isso é importante frisar. Não é uma utopia, certo? Não é uma utopia. Aristóteles está pensando uma comunidade política bem organizada que atenderia os seus desejos mais profundos a partir de tudo que já foi discutido no Tratado da Política. A relação com a propriedade privada, as formas de governo, etc., por exemplo. Então, na cidade ideal aristotélica, impera uma aristocracia, que existe a melhor forma de se viver, né? E a melhor é Ariston, né? E, e agora, a melhor forma de se viver é aquela da harmonia, né? Agora é estabelecido isso. Então, o bem comum e o bem do indivíduo tem que ser o mesmo nessa cidade. O bem supremo, né? E agora entra uma noção de aristocracia que aparece. Então, os melhores têm que governar, então os virtuosos devem governar. E a pergunta é, bem, o que exatamente significa essa aristocracia? Isso ninguém consegue resolver, tá? É muito difícil estabelecer qual que é a melhor forma de governar em Aristóteles. No momento do livro 3, ele faz parecer que é uma monarquia. Ah, no livro 4, capítulo 12, em seguintes, você vai identificar como um regime misto, que seria a politeia, né, uma mistura entre democracia e oligarquia, então os pobres e os ricos numa disputa de forças, onde a classe média teria um papel preponderante aí na decisão política. E no livro 7 é uma aristocracia. Qual qualidade de aristocracia é essa? Não sabemos, mas elas têm algumas regras. Uma muito importante é que ela seja uma comunidade de governantes e governados. Né? Então existe um princípio de alternância de poder. E algumas vezes que Aristóteles aponta para isso,
é falando de um regime constitucional, ou seja, o regime misto que eu falei. Só que agora ele está pensando um regime misto na sua forma melhor ainda, né? Mais sofisticada, talvez. Talvez. Bem, de todo modo, nós temos que pensar então que, opa, que aristocracia é essa que tem como um bem comum, seu bem final, algo que vale para todos os indivíduos ou vale para... Isso é uma outra questão. Isso vale somente para o corpo de cidadãos, né? Quem se beneficia do bem comum, né? E, bem, nós sabemos que o melhor modo de vida é o teórico, mas como que ele funciona dentro de uma dinâmica política, de fato, né? Então, se o bios políticos é antagônico ao bios teoréticos, como eles podem conviver? Aristóteles está relegando a felicidade suprema a um núcleo muito seleto de indivíduos? Será que Aristóteles está querendo dizer, ó, só vão ser felizes de fato pouquíssimos que são filósofos? Se é assim, veja como isso é problemático. Se isso for verdadeiro, então ou o filósofo vai ter que governar a cidade, certo? Os filósofos, né, na aristocracia implica que sejam, parece, né, que são algumas pessoas, tem, como eu falei, tem um princípio de alternância. Ou os filósofos governam a cidade, ou os filósofos vão ser mais felizes e todo o resto da cidade vai viver a felicidade conforme uma harmonia inferior, a harmonia política que eu falei anteriormente. Não sei, mas se essa é a melhor cidade, se essa cidade ideal, então todo mundo vai viver conforme o mesmo grande objetivo, não é? Então, se todos estamos falando da melhor Constituição, então todos os cidadãos merecem esse bem final, merecem a felicidade última, teórica, né? E aí eu coloquei o quadro da dança do Matisse para representar essa comunidade, essa união de pessoas felizes e dançantes, né? Mais ou menos nesse espírito. Bem, então para resolver todos esses problemas, eu pensei nessas características, né, da aristocracia, onde temos uma alternância de poderes, uma sociedade de governantes e governados, né, uma cidade de governantes e governados. Os mais velhos representam um corpo dirigente, deliberativo, isso aparece ali explicitamente em 7, livro 7, capítulo 9, né? Eu não lembro se é 6 ou 9, pessoal, entre 6 e 9. Enquanto os mais novos são preparados para ocupar cargos e funções militares. E principalmente que o sistema educacional é público e orientado tanto para a ginástica quanto para a música. Então, quando Aristóteles cria o livro 7, já finalzinho do livro 7 e o livro 8, ele está discutindo sobre sistema educacional. Uma educação que alimenta a discussão, a ginástica, né, então preparativo do corpo, e também a música. A música, ela é um objeto artístico, mas que poderia influenciar na alma dos indivíduos, elevando eles espiritualmente. O que parece apontar, da maneira como eu leio, como uma espécie de conciliação, né? Então, talvez Aristóteles esteja buscando uma conciliação que talvez anteriormente fosse dada como impossível, né? Entre os dois modos de vida. Então, o corpo vai servir como um preparativo para a, a vida da guerra, as questões conflituosas, militares, e essas ações militares vão desenvolver as suas virtudes morais, certo? Então, de um lado você tem a virtude moral, e o eixo, né, da música, do valor das artes, alimentam um espírito das pessoas. Então, sua consciência, sua mente aberta para contemplar as obras de arte, o entendimento das coisas mais belas e refinadas. Olha, dessa forma, faz parecer que Aristóteles conseguiria, tanto de um lado, desenvolver as virtudes éticas, quanto as virtudes intelectuais. E que o corpo dirigente que vai ser construído a partir disso será composto por pessoas que, apesar de terem sido forjados na guerra, por exemplo, cidadãos de uma classe que vai ser futuramente os mais velhos que serão
deliberativo, né? Ainda assim seriam pessoas que estariam aptas, ou predispostas, pelo menos, a reconhecer o valor da arte, da contemplação, da teoria. E, portanto, onde o ócio tem valor, né? Uma comunidade onde o ócio tem valor. Essa reflexão parece que surge ali, nos primeiros 3 capítulos do livro 7, sobre críticas e apontamentos e limites de cada um dos modos de vida, né? Aristóteles, então, critica a vida tanto do político, que parece que só sabe política, né? Que também acabam virando tiranos, pensam que a política é a arte da dominação, coisa que Aristóteles vai tomar como repugnante. Quanto, de um outro lado, temos a vida dos filósofos, que parece que só se ocupam com assuntos teóricos, né? Então, talvez Aristóteles esteja buscando uma conciliação, onde os filósofos, e aqui coloquei as filósofas, coisas que Aristóteles não conseguia, mas estamos no século XXI, né? Os filósofos e as filósofas devem ir à praça pública. Então, um filósofo que se responsabilize com assuntos políticos e políticos que sejam abertos para assuntos filosóficos, né? Talvez essa seja a saída de Aristóteles, né? Mas ainda não consigo estabelecer isso porque faltam alguns elementos no texto para estabelecer, fincar essa minha posição. Mas é o que eu tenho sido inclinado a discutir. Então, faz questionar qual o valor da filosofia para a política e como fazer filosofia também sem uma boa estrutura política que a promova, né? Isso é possível? Parece que não. Parece que Aristóteles está buscando essa conciliação. E aí poderíamos pensar qual que é o valor da contemplação aqui, né? Há um debate sobre o que Aristóteles entende por contemplação, os objetos da contemplação. Poderiam ser objetos meramente metafísicos, né? Seres divinos. Poderiam ser os objetos da matemática. E alguns intérpretes concebem também a física, a natureza. Eu acho que se a física entrar, se o estudo da natureza entrar dentro dos objetos contemplativos, há uma enorme vantagem. Há uma enorme vantagem, Aristóteles, para pensar o livro 7. Por que eu digo isso? Que ele reserva capítulos para discutir sobre meteorologia, né? Que o clima influencia no caráter das pessoas que ali moram naquela região. Ele tem toda uma discussão sobre o papel da física, da política naturalista, né, no livro 1. E também, ali na Ética Nicômaco, ele fala que é importante para um bom político entender, por exemplo, de psicologia, né? Psicologia é um assunto que, em Aristóteles, pelo menos, ele está entre o metafísico e o físico, né? Ele é um aspecto da natureza, mas também é um aspecto que a gente não percebe, né? A alma. Mas ele entende como digamos assim, né? Uma consciência corporificada. Então, é um ponto de intersecção, né? Entre essas duas áreas. Então, se isso for verdade, se a contemplação envolve todos esses campos, né, matemática, metafísica e a física, então faz sentido que um bom político, em Aristóteles, no livro 7, ele seja capaz de entender a natureza humana também por inteiro. Que ao entender a natureza humana por inteiro, ele consegue também traçar planos, projetos, né, de leis, etc., que consigam levar a humanidade para essa felicidade suprema. Né? Porque a noção de eudaimonia pressupõe um alinhamento com a, a natureza humana, né? Com aquilo que é de melhor do ser humano, com a sua excelência, com a sua sabedoria, com o seu intelecto, e etc. Bem, pessoal, eu falei bastante e aqui deixei algumas referências para vocês. Tentei colocar um timer aqui para não perder. Então, essas são as traduções que eu utilizei, principalmente a da Web Classical, mas tem os comentários do Reeve, Newman, são muito bons. Versões em português, tanto da Ética quanto
a política, eu encontro do Gamakuri, que eu acho que é uma importante, embora as traduções do professor Marcos Engano sejam muito boas, embora parciais, e da política eu ainda não vi uma lição crítica, com comentários construídos, assim, à altura da obra. E aqui tem outras referências que eu coloquei, que são para se aprofundar, né, na discussão. Então, esse artigo de Adkins, que fala sobre a conexão entre a ética e a política, também outro do artigo de Adkins, que fala sobre a teoria versus a praxis, né, na Ética de Nicomaquia e na República, ou seja, tratado de uma obra do Platão, mas para fazer um comparativo e falar que, bem, na ética, de fato, a teoria e a vida do político entram em conflito, né, que é um problema do Aristóteles, porque no Platão isso não precisa ser tão sério, né, sabe que a, a sabedoria em Platão, o conhecimento intelectual, parece coincidir com uma racionalidade prática, né? Bem, também tem um artigo do Hard que eu citei, que foi um marco, né, na história da interpretação de Aristóteles, que é o Bem Final da Ética de Aristóteles. Também se pode ter acesso a esse livro aqui, né? Aristoteles Ethical Theory. Um artigo do Christopher Rowe, As Constituições Aristotélicas. Tá? E essa interpretação muito boa de Francis Wolff, Aristóteles e a Política, um texto traduzido, muito bem organizado, que consegue dar um panorama da obra de modo geral, certo? Então, com isso, eu encerro a minha exposição, tá bom? Pronto. Vou interromper aqui o compartilhamento. Muito bom, Vitor. Pode deixar o compartilhamento aí na tela, porque até pode ajudar. Desculpa. Eu não sei se você vai conseguir ver, né, a gente e o compartilhamento, mas deixa lá, porque pode ajudar na hora das perguntas, até para quem, né, deseja aí formular. Pronto. Né? Vou colocar no começo só para facilitar. Perfeito. Quem chegou após né, o início da apresentação do Vitor, a gente deixou todas as perguntas para serem feitas no final, né, e algumas a gente já até deixou no chat, né, que para a pessoa não se perder, né, poxa, eu estou com a pergunta aqui na mente, e aí, né, pode ser que eu não lembre depois. Então, já temos algumas aqui no chat, né, quiser, eu posso ler para ti, tá, Vitor? Por favor, fique à vontade. Certo? E tem outros que podem ser formulados. Achei bastante interessante, muito bom mesmo a tua apresentação, certo? A tua pesquisa. Assim, o Aristóteles, ele sempre traz grandes reflexões, né, sobre qualquer tema que ele acaba abordando pelo o grande pensador que ele é, né, na filosofia. Tem um professor, havia um professor, né, aqui da UFPB, o Gabriel Trindade, eu não sei se você já ouviu falar dele, que ele falava o seguinte, né, que na filosofia, né, só existiam dois pensadores, era Platão e Aristóteles, e todo o restante seriam notas de rodapé, né, desses dois grandes Já vi pensadores. bastante esse tipo de comentário. Né? Bem provocativamente ele falava isso, e assim, obviamente que se dá por conta do grau de reflexão, da profundidade de reflexão que esses dois caras, né, esses dois grandes pensadores, produziram lá na Grécia Antiga, e também, né, pelo fato do Aristóteles, da época dele, ser o cara que falou sobre tudo que podia falar. Né? Eu acho que não tem um tema que escape à filosofia do Aristóteles. Né? Mas tendo isso como, né, como contexto, como pano de fundo, né, a grandiosidade desses pensadores, dos seus pensamentos, das suas reflexões, a gente já tem aqui algumas perguntas, né? E aí eu já, né, também alguém que quiser falar, só é levantar a mão, ok? A gente já tem aqui uma pergunta do Jefferson Nathaniel, que ele está perguntando se é correto afirmar, né, que, na perspectiva de Aristóteles, a filosofia surge em meio ao ócio, né, a atividade filosófica.
o ócio seria um pré-requisito para a gente filosofar, para a gente refletir filosoficamente, né? Vou responder por partes, pode ser? Oi? Cada pergunta eu respondo, é isso? Se você quiser, ou se não, faço, e você vai respondendo uma por uma, tanto Eu faz. acho que é melhor uma por vez para dar tempo de responder todas, tá? Então, Perfeito. essa do Jefferson, se surge, aí é uma questão, né? Eu acho que a filosofia consegue se desenvolver no ócio. Agora, o Aristóteles, ele entende. Eu lembro que tem uma frase famosa que você encontra ele também na Metafísica, né? Livro 1, que é a filosofia nasce do espanto, né? A filosofia, ela, aí eu acho que surge no sentido mais da origem a, né? Ela surge diante de uma situação em que você se espanta com algo, um determinado objeto, principalmente com a natureza. Acho que o Aristóteles ele pensa muito esse tipo de relação. Quando você começa a metafísica alfa, e aí eu estou pensando no primeiro alfa, né? Tem um alfa menor depois, né? Que é a segunda introdução da metafísica. Se você pensa o livro Alfa da Metafísica, ele fala que todos os homens têm, né, todos os homens desejam saber. Então é uma noção de Aristóteles que todo o nosso organismo, né, inclusive os olhos, como ele mesmo coloca, né, nossos olhos existem para que nós possamos enxergar e conhecer o mundo que está aí, né, diante de nós. Então, existe uma noção teleológica, né, nós sabemos, finalista, em que eu acho que, assim, o surgimento da filosofia vem desse espanto do real, da natureza, das coisas, mas que ela se desenvolve por conta do ócio, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque Aristóteles dá muito peso à atividade contemplativa, né? Veja, e é importante falar que a ética não entra nesse, acho que não parece que entra nesse caso, né? A ética não é ócio, né? Quando Aristóteles cria o tratado da ética nicômaco, ele fala justamente ali no livro, entre o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro do livro um, ele explicitamente diz coisas como: nós conhecemos o bem para agir bem, né? E é preciso fazer ética em grandes linhas. Você não pode fazer uma noção kantiana, né? Erison, uma noção kantiana de falar, ó, bem, os princípios de como nós devemos agir sempre serão esses, né? Do imperativo categórico. Aristóteles não pensa as coisas dessa forma. Ele pensa a ética como uma coisa mais ampla, que não dá para ter um escopo de precisão desse tipo, e, e, e ela não precisa, acho, rigorosamente de Alcio. Jefferson levantou a mão, Ah, pode falar. Jefferson. Boa tarde, boa noite mais uma vez. Mas, de algum modo, o ócio não contribui para ter essa visão mais ampla sobre a ética e sobre outras características, e não uma visão mais imperativa categórica, que você deu o exemplo do Kant? Olha, Jefferson, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que você teria uma resposta melhor sobre isso se você ler o livro 6 da Ética Nicômaco, que fala justamente sobre o tratado da prudência das virtudes intelectuais. E aí tem um debate sério, tá? Na minha concepção, é coisa de tirar sono mesmo, que é o seguinte. Quando ele fala da frônesis, Aristóteles fala da prudência, né? Essa é uma virtude intelectual que ela é resultado, digamos, acumulativo de várias práticas morais que você faz. Então, se você é corajoso uma vez, se você é justo uma vez, se você é temperante uma vez, aí depois você faz duas, três, quatro, cinco, várias virtudes diferentes, certo? Elas caminham para uma mesma virtude intelectual, mas intelectual prática, que é a prudência, certo? Agora, a frônesis, ela tem um jogo duplo ali, meio difícil de lidar em Aristóteles, que é o seguinte: Aristóteles explicitamente diz que a frônesis tem um entendimento do bem e, portanto, delibera sempre sobre ele. Para Aristóteles, você não delibera sobre fins, você delibera sobre meios, né?
O Frônomos, ele sempre vai chegar nessa solução. Ele sempre vai acertar o meio, né, meio termo, a mediedade. Agora, qual que é o problema? Se ele entende o bem, ele tem uma condição aí meio intelectual, mais filosófica mesmo, como você está colocando. Isso é uma leitura. Uma outra chave de leitura é se você falar que ele entende o bem por uma verdade prática. Ou seja, o bem, o objeto como bem, ele é estabelecido pelas operações morais, mas não que existe um conhecimento do objeto no sentido científico, de que, olha, este é o bem deduzido racionalmente até chegar nele. Então tem um debate interpretativo ali no próprio texto. Se você quer salvar Aristóteles do platonismo, você vai dizer que existe uma espécie de verdade prática. Existe um bem estabelecido por verdade prática. Se você quer colocar um pouco de uma dose de platonismo em Aristóteles, você vai falar, não, Aristóteles entende no final que existe um entendimento do bem. Tem uma apreensão, uma compreensão do bem. E por compreensão, você está falando de uma operação intelectual radical, forte. Consegui responder? Conseguiu sim, obrigado. Imagina. Nossa, a pergunta do Jefferson foi boa, né? Ao ponto de produzir outras questões, tá vendo? Isso é ótimo de refletir em grupo, né? Porque quando o Aristóteles ele ensinava os seus discípulos lá no liceu, ele era peripatético, né? Ou seja, ele andava, né, saía caminhando e os outros caminhavam, né, ouvindo o que ele estava dizendo, tomando nota e etc, né? Para além disso, e aí a questão do ócio, né, não sei se a gente poderia encarar isso aí como uma forma de ócio, né? Mas para além disso, aparenta muito que o Aristóteles, ele, para além de saber que, ele quer saber como na ética nicômaco, né? Porque tem uma diferença entre eu saber que, ter consciência que, né? Mas o como que já está ligado ao agir, né? Eu não sei se me fiz Sim, entender. se você tem uma excelente consideração. Aliás, foi uma coisa que me criticaram, o pessoal me criticou na minha qualificação, que eu não estava separando. Isso foi uma reflexão importantíssima, porque melhorou Aristóteles para mim, né? Que é o objeto do método. Né? Então, assim, o Aristóteles fala, o objeto, ele é intelectual, o bem, ele é intelectual em algum sentido, sim. Eu não sei se precisa do ócio nesse nível, mas ele é um objeto intelectual. Agora, o método é prático. Então, tem um artigo muito bom aqui nessa coletânea aqui do professor Marcos Zingano, que eu comentei anteriormente, né? Sobre a ética nicomaquia de Aristóteles. Tem um artigo excelente do... cadê? Miles Burnett, que é Aprender a Ser Bom Segundo Aristóteles. Quem puder, leia. Que ele vai entrar numa discussão muito importante sobre aprender o que e o porquê, né? O que, o porquê e o como, né? Como operar eticamente falando. Muito bom. Excelente pergunta, Jefferson. Obrigado. Perfeito. A gente tem mais algumas perguntas no chat. Temos o Jefferson. O pessoal pode se sentir à vontade para levantar a mão, certo? E participar também, fazer perguntas, observações, pedir esclarecimento, certo? Fique à vontade, o Vitor está aqui para isso, tá bem? Jefferson? Eu fiquei pensando num exemplo simples. Imagina uma pessoa que trabalha muito ao decorrer do dia e ela acaba não tendo tempo para refletir sobre questões maiores, etc. E é claro, né, a gente não pode entender a reflexão filosófica como ócio, não é um ócio, de assim se dizer, mas a falta de um tempo criativo, ele não é importante para a reflexão crítica? Eu vou responder objetivamente. Sim. Tanto é que no livro 7, Jefferson, no livro 7 da política, isso é um enorme problema, né? Porque Aristóteles não considera trabalhador, né, como cidadão. Por quê? Porque o trabalhador ele tem que ser mais ou menos aliás, uma coisa que eu acho que é extremamente relevante, importante de se analisar de Aristóteles, que é, no limite,
toda comunidade política, toda grupo de pessoas que são livres e iguais, que caracterizam a comunidade política, né, a operação da política, de fato, a cidadania, né, ela pressupõe pessoas que são livres e iguais. Mas, ao fazer isso, você tem que ter alguém que não é livre e que não é igual. No caso dos gregos, serão os escravos. Né? E aí o problema da escravidão em Aristóteles, ela vira uma questão do tipo, se a gente for jogar para a cena contemporânea, ah, toda operação de cidadania teria que implicar na exclusão de um conjunto de pessoas da atividade política para sustentar essa mesma operação política, né? Esse é um problema. Esse é o menor problema. Então, assim, tem que ter alguém trabalhando para que outros vivam política. É isso que está querendo ser dito, né? E a questão do tempo livre, isso pode ser lido de várias formas. Alguns vão pensar que o Aristóteles vai defender uma espécie de justiça distributiva de recursos, né, gerais, assim, recursos financeiros principalmente, econômicos, para que os trabalhadores venham a ser incorporados dentro da lógica do tempo livre, que foi algo que aconteceu um pouco na Grécia, na experiência histórica. As pessoas começaram a ganhar o salário de político por conta disso. Né? Você era um agricultor, e aí você não podia perder tempo da sua produção, né, da agricultura, que é seu ganha-pão. Então, o que eles fizeram? Te pago, te pago, para que você reserve 2, 3 dias assim, da sua semana, para você vir até a praça pública e a gente debater política. É aí que você ganha o salário de político. É uma inovação da democracia ateniense. Se o Aristóteles for democrático nesse sentido, o que no livro 7 eu acho que ele não é, pelo menos não agora, eu não acho que ele seja, mas ele pode ser lido nessa chave. Tem alguns intérpretes que caminham para isso. Tá? Como uma sociedade de governantes e governados, isso também é um princípio da democracia. Então, alguns vão pensar que a aristocracia do livro 7 seja mais democrática do que aparente. Certo? E agora, a gente vai para Peçanha, vai ver o do Peçanha. Seria o Rodrigo Peçanha. Rodrigo Peçanha? Isso, Peçanha, isso. Fica à Pô, vontade. legal. Na verdade, as perguntas que eu ia fazer, você meio que já abordou parcialmente agora na pergunta do Jefferson. Mas o ponto que me chamou a atenção aí na tua apresentação é justamente essa questão enfim, entre aspas, do modo de vida da cidade, né? E eu fiquei curioso para saber se ele colocou se Aristóteles colocou, é, talvez instituição seja uma palavra mais meio anacrônica no momento, mas ou seja, ele especificou de alguma maneira como incluir esses cidadãos na, na, na vida contemplativa? Ou e aí, por que que eu falei que você já respondeu parcialmente a isso? Porque é mais ou menos a pergunta do Jefferson, no sentido, pô, e o cara que trabalha o dia inteiro, né? E o cara que ele pensa na vida prática mesmo, o cara que não tem tempo para ter ócio, né? E a gente sabe o mundo que a gente vive, enfim. Então a minha dúvida era essa, porque se for levar em conta esse comentário do amigo um tempo atrás, na rodapé da filosofia, os filósofos modernos, muita gente já falou sobre, já opinou sobre como organizar praticamente a vida para incluir mais pessoas. Eu queria saber se o Aristóteles falou de alguma maneira nesse sentido, né? Perfeito, obrigado, Peçanha. Eu acho que a saída, principalmente do Aristóteles, uma saída extremamente criativa, né, e nobre, é o sistema de ensino. Sistema público de ensino, aliás. Né? O Aristóteles, no livro 8, primeiro capítulo, primeiras linhas ali do livro 8, Aristóteles diz: o ensino não pode ser reservado para a família. Então, não é responsabilidade do pai ou da mãe ensinar o filho. O filho tem que estar submetido às leis e ao sistema de organização público do Estado, ou no caso da polis.
Por quê? Porque Aristóteles comenta, acho que no livro 6, que o sistema de ensino é uma boa forma de preservação da Constituição. Quando você, toda vez que você trabalha com educação, e aí eu falo com, né, lugar de fala, professor, né, como eu sou professor, quando você trabalha com educação, você está reproduzindo, em certa instância, um sistema e uma lógica de sistema de operar, ou seja, uma forma de governo. Você está reproduzindo valores do modo de vida da sociedade. Então, quando Aristóteles fala, ó, o modo de vida vai implicar em tempo para apreciar, contemplar a música. Música aqui não é só música, tá, gente? Música é arte, poesia, não é só ouvir, tá? É uma música grega, no sentido grego. Então, tempo para música, tempo para ginástica, para o cuidado do corpo, todo esse tipo de coisa, Aristóteles está querendo dizer que, bem, a gente tem que alimentar esses valores na comunidade, e não pode perder isso de vista. Agora, qual o problema? É que Aristóteles aborda muito isso, principalmente com a infância. Principalmente com a infância. Mas o livro 8, ele é um livro incompleto. A gente perdeu detalhes do livro, a gente não sabe ele por inteiro. Eu não sei se Aristóteles morreu antes, não sabemos nada disso. Ou se foi escritos que foram perdidos no tempo, né? Então, a gente sabe como se constrói a base da educação, mas a gente não sabe o que acontece, por exemplo, na fase da adolescência, não faz ideia do que acontece na fase da vida adulta, né? Desse sistema educacional da cidade ideal aristotélica. E isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Isso, a gente sabe algumas coisas que é dito em relação à mulher, porque Aristóteles, no livro 7, ele aponta coisas sobre época reprodutiva, claro, uma coisa muito problemática para os nossos tempos, né? Óbvio. É muito machista mesmo. Mas Aristóteles chega a comentar coisas sobre a época da reprodução, o matrimônio. Ele pensa em uma sociedade bem regularizada mesmo, né? Das práticas mais simples, como o matrimônio, como o casamento, da época que vai nascer filho, da época que não vai nascer filho. Tudo isso daí tem que estar bem alinhado com o sistema de cidade. Então, nesse sentido, sim, Aristóteles aponta as instituições educacionais como uma forma de alimentar esse espírito da contemplação. Pô, legal. Valeu. Obrigado. Imagina. Bastante interessante mesmo esses pontos aí do Aristóteles. Vitor, durante a tua apresentação, eu escrevi no chat algumas perguntas, 3, basicamente. Ok. Né, que não é uma pergunta composta, então seriam 4. Mas vamos lá. A primeira delas seriam: as virtudes não são um fim em si mesmas, né? Mas uma forma de alcançar a eudaimonia, a felicidade, para Aristóteles. É isso? A gente não quer ser virtuoso por ser virtuoso, mas para poder, né, viver uma vida boa, viver uma vida, né, de eudaimonia. Olha, Erison, eu não sei, eu acho que esse ponto é muito difícil em Aristóteles. Ele é o seguinte, eu demorei muito a pensar isso. Demorei muito a pensar isso. E eu ficava nessa mesma dúvida. Se as virtudes são pontos importantes assim, tão valiosas, porque elas são valiosas em si, né? A coragem é boa, a temperança é boa, a justiça é boa. Elas só são valiosas na medida que elas permitem a eudaimonia, né? Faz parecer que elas são meios e fins ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a postura do Aristóteles é elas são meios e fins ao mesmo tempo. Eu acho que ele vai dizer algo assim. Por quê? Eu penso hoje, exemplo da eudaimonia, assim, né? Uma analogia. Pensa um carro, certo? Pensa um carro. O carro funcionando da melhor forma possível. Para o carro funcionar da melhor forma possível, ou seja, a eudaimonia, veículo operante, né? Da melhor forma possível, todas as peças, engrenagens, motor, marcha, volante, etc., tem que estar funcionando bem. E com cada uma dessas peças são virtudes.
Então, todas elas em conjunto alimentam a melhor forma de vida, que é a demonia. Percebe? Então, assim, as virtudes elas são constituintes e integrantes da demonia. Ao mesmo tempo, elas são objetos de valor, né? Então, elas são cobiçadas por elas mesmas. Mas elas são constituintes e integrantes. De forma que sem elas você não consegue ter a demonia. Mas também você não... Só por conta dela você não vai conseguir, né? Não é porque você foi corajoso que você tem a demonia. É o conjunto dessas coisas, né? É um conjunto. Aí a pergunta é se é o conjunto dos fins inclusivos ou fim dominante, né? Se envolve também a família, se envolve as riquezas, ou se é só, por exemplo, a contemplação, a sabedoria que determina tudo isso. Aí é uma coisa que escapa um pouco da minha pesquisa, mas esse problema é central. Perfeito, perfeito. A segunda ainda continuando no tema das virtudes, né? Existe alguma classificação das virtudes feitas por Aristóteles, né? Por exemplo, virtudes morais e virtudes políticas? Sim, existe. Aristóteles pensa basicamente, e aí eu acho que é uma grande inovação de Aristóteles, que é o seguinte: quando ele pensa a virtude, ele separa a alma, a mente humana, em algumas partes, né? Então, dentro existe uma parte que é não racional, uma parte que é racional e uma parte que é mais racional ainda. Então, vamos colocar assim: existe uma parte que é racional, que ouve, que atende aos desígnios da razão, e uma que é pura razão, certo? Então, essa parte que ouve os desígnios da razão é a parte que vai mobilizar as ações, as virtudes morais, as virtudes éticas, que são coragem, temperança, justiça, etc, etc. Existe uma outra, que são as virtudes intelectuais. As intelectuais, diferente das virtudes morais, elas não trabalham com mediedade. Isso é uma coisa muito interessante. Não tem meio termo entre sabedoria, né? Ou você é ou você não é. Então, você sabe, você tem a inteligência, você tem a... Ah, gente, esqueci. Eu lembro que são duas, pelo menos, a sabedoria e a inteligência, tem outras mais, né? O entendimento, todas elas envolvem operações que são puramente da razão. E elas só lidam com objetos mais complexos, objetos que são necessários, que só se dão de uma certa forma. Enquanto as virtudes morais, elas implicam em meio termo, por quê? Porque elas precisam ser deliberadas. Elas precisam ser escolhidas, né? Ou seja, a justiça pode ser entendida como ou você comete injustiça com alguém, ou alguém comete injustiça com você. O meio termo tem que ser a justiça. Então você escolhe qual caminho chegar. E aí, essa operação, ela lida com objetos que são contingentes, né? Ou seja, situações que podem acontecer e não podem acontecer, que elas se dão no tempo de forma diferente. Agora, metafísica, lógica, por exemplo, são coisas que são da ordem necessária, né? A gente não mexe nisso. O que é e ponto, acabou. Então, são essas diferenças. Agora, existem virtudes políticas? Não, Aristóteles não faz essa distinção no sentido rigoroso. Mas existem algumas virtudes que são mais utilizadas no campo da política. A justiça é a principal delas, né? A justiça, Aristóteles diz, é tomado quase como a virtude em sentido literal. Quase, é tipo assim, ser justo é ser virtuoso. Ponto. Né? Por quê? Porque ser justo significa utilizar das virtudes para o outro. Né? Para o outro. Poucas virtudes são aplicadas dessa forma assim, para um e para outro. Né? Então, Aristóteles reconhece a justiça como uma justiça, quase que uma... Eu não sei se isso é totalmente verdade, tá? Eu sei que não existe justiça para si. Isso Aristóteles nega, fala que Platão inventou, é uma besteira, tá tudo errado. Agora, falar que a justiça seria quase como uma via de mão única, né? Ela só funciona para o outro. Só funciona para o outro.
Então, essa sim é uma justiça que aparece, uma virtude que aparece muito na atividade política. Assim como a tolerância, uma que é fundamental, que eu adoro, é a liberdade, eleuteria, que transmite em grego uma noção meio de generosidade, né? Então, também tem é uma virtude social, ou que se dá em relação com outros seres. Entendo, entendo. O Jefferson comentou aqui no chat que essas três divisões, no caso da alma, né, do Uhum. Aristóteles, aí me lembrou o id, ego e superego da psicanálise freudiana. Eu acho que divisões da alma existem desde Platão, né? É uma coisa. Eu não sei se o Freud bebeu disso, né? Porque o Freud sabia um pouco de tragédia grega, né? Não sei até onde. Eu sei que Freud leu poucos filósofos. Ele sabia muito, mas estava muito mais no paradigma de Kant, né? E ele tem uma influência do Hume, porque parece que o orientador dele era especialista em Hume. É mesmo? Isso eu não sabia. Não sabia. Eu me lembro que quando eu estudava Hume, se falava isso, e falava-se também que ele, em Hume já tem um germe do inconsciente, uma vez que o Hume ele vai admitir que existem processos mentais que é do qual a gente não se dá conta, né? Não tem processos mentais que a gente não tem Faz sentido. Faz consciência sentido. deles. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o Aristóteles, que é o governante, né? Seria a terceira pergunta, que seria mais composta aqui, né? O governante da cidade, seja filósofo ou não, deve agir de forma que deixe os seus interesses particulares de lado e viabilize o bem comum. Estaria Aristóteles pressupondo que podemos agir de forma impessoal e desinteressada? Impessoal e desinteressada, não, porque o princípio de toda ação é o desejo. Isso Aristóteles está bem claro, eu acho que está certo. É movido por questões meio passionais, sim, mas a, a questão do desejo em Aristóteles é o seguinte: ele é um motor, né? Ele é o pontapé de uma operação, de uma ação qualquer. Mas o fundamento da sua ação tem que ser racional, certo? Então, tanto que a virtude é caracterizada por disposição em relação às paixões. A disposição racional da alma para agir conforme as paixões, contra as paixões ou conforme as paixões. Então, em pessoal desinteressado, eu não acho que seja possível. Agora, a questão de deixar seus interesses particulares de lado, eu tendo a ceder um pouco para esse lado. Como se o filósofo fosse. O governante, sim. O governante, eu acho que ele tem que buscar o bem maior, ele tem que pensar em outras coisas, noções de virtude, né? Aristóteles coloca isso na Ética Nicômaco. Ele fala, bem, fazer uma ação boa já é positivo, mas fazer para uma cidade é melhor ainda. Né? É mais divino, mais belo. Então, acho que o político ele tem que fazer isso. E o político, livro 1, capítulo 2 da política, ele diz o seguinte: a cidade tem primazia em relação ao indivíduo. Então, assim, ela é prioritária. A cidade é mais importante. O todo é mais importante que suas partes. Então, dessa forma, sim. A questão é, principalmente com o filósofo. O filósofo ele tem que abrir mão da sua felicidade para viver as questões da cidade. Aí a gente está buscando uma espécie de integração nesse projeto aí que eu tentei apresentar. Eu acho que o Aristóteles está exigindo dos filósofos uma postura mais ativa. Obrigado, Peçanha. Obrigado por ter ficado. Muito obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau. Mas, então, é isso. Eu acho que o filósofo tem que ter uma postura mais ativa, sim, Erison. Né? Ele tem que ter. Ele não pode ficar no campo da sua apenas sabedoria ali. Eu acho que ele tem que estar dentro da dinâmica da comunidade. Senão, ele vai ser. Aristóteles, palavras de Aristóteles. Ele vai ser como estrangeiro no meio da comunidade. Alguém que não tem laço, não tem raiz. Né? Entendo, entendo.
Surgiu outra pergunta, agora é do Guilherme Seidel. É Seidel mesmo a pronúncia? Se o Saidel. Seidel, ok. Se você quiser falar a pergunta, pode ficar à vontade, caso contrário eu a leio aqui. Posso falar, boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa noite já, né? Bom, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Inicialmente, parabéns pela apresentação, Vitor. Achei que ficou bem interessante. E aí, como eu coloquei, eu acho que é uma pergunta talvez que é impossível de responder em um período curto, né? Mas a pergunta seria: o modelo republicano liberal, né, como a gente vê em Locke, ali nos ingleses, ele entra em contradição com o conceito de democracia como descrito por Aristóteles? Você acha que tem uma contradição muito grande ou você acha que tem alguma derivação? Excelente pergunta, Guilherme Saidel. Bem, eu vou falar o seguinte: a democracia em Aristóteles é uma noção de democracia grega. Então, uma forma de governo, é um regime dos mais pobres, né? Ou seja, a participação do populacho, né, da ralé, termos bem pejorativos mesmo, porque os gregos utilizavam isso. A presença da ralé na cena pública foi uma inovação da democracia ateniense. E o Aristóteles vê essa democracia com maus olhos. Ele é uma forma de governo desviante, uma forma de governo corrupta, né? Porém, na maneira como eu leio, pelo menos, Aristóteles ele concede alguma coisa a mais à democracia. Ou seja, a democracia, tanto a democracia quanto a oligarquia, são formas de governo muito comuns, muito mais frequentes de você identificar aos olhos de Aristóteles. Então, a oligarquia é o governo dos ricos, a democracia é o governo dos pobres. Nesse sentido, nós vemos ricos e pobres por todos os lados. Então, existem ou democracias ou oligarquias, de algum modo ou de outro, na, na vida ali da Grécia Antiga. Só que essa democracia ela é problemática porque os mais pobres eles teriam poder sobre os mais ricos, né? Então, portanto, você se distancia do projeto de um bem comum que Aristóteles busca. Num bem comum, todo mundo se beneficia, né? Eu acho que aí tem uma ressalva, né? Não sei se é bem comum para todo mundo ou se é um bem comum para todos os cidadãos. Acho que tem uma discussão aqui que Aristóteles não dá conta de resolver, pelo menos. Então, assim, na concepção grega de democracia, é o governo dos mais pobres sobre os mais ricos, que eventualmente vai gerar uma espécie de tirania pela, pela noção grega de demagogia. Toda democracia produz uma demagogia, né? Então, alguém que assume o poder de forma a manipular o povo e, uma vez que estabelece isso, ele começa a governar sob decretos, sem a força da lei, sem a deliberação, de fato. Isso são as formas mais extremas e mais danosas de democracia. Agora, em relação ao regime constitucional, né, que é a politeia, o regime misto aristotélico. Quando Aristóteles pensa no livro 4, os capítulos 12 a 14, ele pensa no regime misto, que é o regime constitucional. O termo é politeia, que é um termo genérico para qualquer forma de governo, mas em Aristóteles vai servir qualquer forma de governo e essa, especificamente essa. Na politeia, que vai ser traduzido pela tradição do latim como res publica, e portanto o modelo republicano, a concepção de Aristóteles sobre a república, né, a forma de governo republicano, é de uma espécie de harmonia que você cria entre as diferentes classes para evitar o conflito político. Ele estava querendo evitar a estasis, né, que é o conflito, a guerra civil, guerra de facções. Facções aqui é entendido como facção dos democratas, facções dos oligarcas, e etc, etc.
Então, esse regime deve ser o mais estável e, portanto, garantir uma boa qualidade de vida. Não acho que é alguma coisa que vamos encontrar exatamente em Locke ou alguma coisa assim. Por quê? Ainda que de princípio as pessoas sejam iguais, né? Estabelecido como uma noção de igualdade, um sistema de ensino, algo assim, que é algo que Aristóteles também concordaria, busca-se por uma espécie de harmonia. E a noção liberal, democrática, eventualmente vai cair para uma noção de conflito, né? Que é um republicanismo de outra ordem, que é o seguinte: numa democracia, ninguém pode estabelecer qual que é o bem comum. Em uma boa democracia, ninguém governa, né? Ninguém crava esse tipo de posição. E o Aristóteles ele aceita que existe uma noção de bem comum que pode ser atingida, né? Um consenso, o quanto que pesa o consenso aqui é bem problemático, tal. Mas o modelo republicano é esse, né? Ele busca um fim comum. E uma democracia liberal, ela fala, não, existem vários fins diferentes. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade plural, que tem liberdades individuais, e a consequência disso é que todo mundo tenha a sua própria liberdade expressa. E ao ter sua liberdade expressa, você tem diferentes fins. Então, eu acho que nesse ponto vai entrar em choque, certo? Nesse ponto parece entrar em choque. Acho que respondi. Respondeu. Obrigado. Imagina. Muito bom, muito bom. Eu só coloquei uma questão porque parece que isso daqui se dissolve, né? Na história da filosofia ocidental, bem comum e vontade geral, né? Eles são, eu não sei se são conceitos equivalentes. O que é que tu tem a dizer, Vitor? A vontade geral é de Rousseau? É isso? Eu acho que tem um eco, sim. Eu acho que tem eco. Mas eu não sei dizer o quanto que. Eu não sou russoniano, né? Mas eu acho que tem eco, sim, porque a noção de república ela vai se desenvolvendo na história, né? Então você tem os gregos, você passa para os latinistas. O latim vai ser mais. A tradição republicana vai ser mais forte, né? Se você pegar lá Cícero e outros mais, eles vão tentar pensar república como não só como um bem comum, mas um bem comum estabelecido entre as forças do poder, né? Entre o Senado, entre a plebe, entre o imperador, né, os reis. Essa noção vai vigorar principalmente na antiguidade. Agora, até onde eu consigo ler, por exemplo, Maquiavel, né, que isso é um debate enorme sobre a interpretação de Maquiavel, Maquiavel vai ser um ponto de virada nisso. Se você ler os trabalhos do Quentin Skinner, ele vai estabelecer essa noção republicana de conflito, né? Isso vai alimentar Hobbes, Locke e outros mais. Ou você pode tomar essa noção republicana, como faz o Poca, no momento maquiaveliano, ele vai interpretar que existe uma noção de republicanismo de virtudes que vai reaparecer em Maquiavel e que vai ajudar a influenciar, por exemplo, a fundação dos Estados Unidos da América. Aí o caminho que é feito aqui é gigantesco, tem que ser um livro enorme, mas enfim, existe essa direção. E isso vai ser levado pela história até chegar nos franceses. Eles estão olhando para isso. Quando você vê Benjamin Constant, por exemplo, os escritos dele, né, sobre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, e numa defesa da democracia representativa moderna, né, ele está justamente comparando com os antigos, está falando, ó, essa noção de participação, de uma sociedade, uma comunidade integrada, de uma comunidade política ativa, etc. Essa noção que busca um bem comum, ela não funciona mais na nossa sociedade, porque a gente tem comércio, tem integração, tal. As pessoas têm trabalho, né, mas na sociedade escravizada, né? Então, por conta disso, a noção de bem comum meio que desaparece. Agora, eu acho que ela não. Acho que ela tem voltado um pouco a cena. Né? Acho que ela tem voltado. Algumas pessoas, né, um grupo mais recente de comunitaristas, que não gostam de ser chamados de comunitaristas, né? Por exemplo,
aquele que escreveu O Desencantamento da América, como é que é o nome? Deixa eu, já vou recuperar a referência, peraí. Descontentamento da América. Descontentamento da Democracia, Michael Sandel. O Sandel, ele está elaborando reflexões que buscam os limites do mercado, pensar uma sociedade que busca o meio comum, ele está tentando voltar um pouco para isso, né? Dizem que o Charles Taylor também está fazendo isso em algum sentido. Eu não sei, eu não consigo, não tive acesso a essa literatura, então não posso falar. Mas até onde entendo, parece que tem um direcionamento do busca do bem comum, sim. O republicanismo está voltando de certo modo. Interessante mesmo. Deixa eu ver se alguém gostaria de fazer alguma questão, comentário. Jefferson? Você comentou um negócio que me deixou um pouco pensativo, Vitor. A racionalidade. Me confirma se o que eu estou falando aqui está certo, viu? A racionalidade é vista como a capacidade de agir conforme ou contra as nossas paixões. Primeiro, você confirma se essa frase que eu falei está correto. E segundo, se ela estiver correta, então existem paixões que são boas para a vida moral? Desculpa, Jefferson, é que eu falei isso no seguinte sentido. A virtude é uma disposição, em Aristóteles, para agirmos contra ou a favor das nossas paixões. Por que contra ou a favor? Não só quer dizer que existem coisas que são boas paixões, né? Aristóteles chega a dizer coisas que, por exemplo, existem coisas que são boas de você temer. Existem coisas que são terríveis se você temer. Por exemplo, alguém que é nobre teme a desonra, né? E isso é sério. Isso é bem sério. Portanto, é preciso você agir com virtude para não ser uma pessoa desonrosa, né? Não ser desonrado. E aí entra o caso da coragem, né? A coragem é um exemplo mais intenso disso, talvez, que são as paixões. Então, por exemplo, você enfrentar uma pessoa pode ser sinal de coragem. Agora, enfrentar 5 de uma só vez pode ser sinal de ser temerário, né? Você não está pensando direito, você está sendo inconsequente. Então, você não está agindo mais com virtude, você está extrapolando a mediedade. Ainda que você está sendo movido por uma paixão, né? Você está sendo movido por uma paixão. Ou você se acovardar em qualquer situação também estar sendo movido por paixões. Então, o Aristóteles ele entende que as paixões estão dentro da operação ética. E elas têm que ser avaliadas conforme as circunstâncias. Conforme as circunstâncias. Então, mentir é errado, mas talvez nem sempre o efeito de mentir seja tão negativo quanto a gente parece pensar, né? Por isso que ela é uma ética de virtudes. Então, eventualmente, você tem que ter uma razão prática para operar. Não é um princípio cravado a priori, etc. Agora, existem algumas coisas que parece que Aristóteles diz que não dá mesmo. Por exemplo, assassinato. Assassinato não tem meio termo de assassinato. Você matou de forma deliberada, é ruim. Então tá fora do campo moral. Então, isso você não consegue deliberar, estabelecer mediedades, certo? Agora, se existem paixões boas, acho que existem. Claro, por exemplo, o desejo, uma paixão pela... Não sei até onde isso vai em Aristóteles, tá? Não, por exemplo, uma paixão pelo justo. Né? Um desejo pelo justo. É o que alimenta, por exemplo, as mudanças constitucionais, as mudanças da forma de governo de pessoas que são nobres. Então, os mais nobres, os melhores, Aristóteles, né? Eles chegam a se sensibilizar com a cena política de forma a mudar, querer impor sua constituição, né? Seu regime. Isso é bom, certo? Isso é bom. Quando você tem um tirano e você derruba para uma aristocracia, tá ótimo. Está resolvendo uma situação. Então, acho que, de novo, tem momentos e momentos, né? Não sei cravar qual seria
plenamente boa. Aristóteles reconhece uma pluralidade de bens, né? Ele é um realista, acho que é realista ético, né, que seria, né, o termo, né, Alisson? É, ele seria, no caso, um. É porque, assim, eu fiquei muito em dúvida, principalmente quando tu falou, e que isso eu já tinha, né, já tinha um pouco de noção que as paixões para Aristóteles são elas que motivam a nossa ação. Né? A gente não age, né, não tem como agir sem paixão. A paixão é o motor da ação. E Uhum. isso daí faz com que ele seja, sei lá, um internalista, mas ao mesmo tempo ele precisa de experiência, né? Porque a experiência é fundamental para que você alcance a virtude, entendeu? Saiba lidar com as próprias paixões e com, né, a multiplicidade de contextos e adversidades que, né, a vida pode trazer. Então, a virtude ela não é alcançada, né, de forma juvenil, mas sim de maneira, né, tardia e tudo mais. É acumulado, né? Acumulativo. Por isso que Aristóteles acredita em progressão moral, né? Você tem evolução moral. É, É algo que não é tão forte, talvez, em outros sistemas éticos, mas, mas você consegue, aos poucos você erra, você consegue sentir, se você sentir arrependimento, ele vai avaliar esse tipo de coisa, no livro 3 da Ética. Você sente arrependimento, você pode ter feito ações que você não quis, ações que você não sabia os efeitos, né? Então tudo isso daí é avaliado de maneira muito precisa em Aristóteles. E aí, essa noção de paixão boa, eu não sei até onde vai. Eu tô pensando assim, agora de cabeça, né? Nunca me lidei muito com isso. É uma excelente questão, Jackson. Mas eu não sei até onde eu consigo ir com isso. Eu vejo que tem boas motivações, bons desejos, busca por questões melhores, né? Diz aí. Estou gostando muito dessa reflexão, desses questionamentos que a gente está fazendo, e eu cheguei a pensar no instinto materno, né? Então, todo o cuidado que uma mãe tem pelo seu filho, e não necessariamente algo tão racional assim, pelo menos no início, mas por uma própria questão instintiva também. Justamente a gente pensar que não é porque algo é necessariamente passional que é ruim. Claro que cabe à racionalidade e à virtude a gente questionar o quanto que essa passionalidade é boa ou não. Não É, sei se vocês concordam. é isso mesmo. Você chega numa situação, acho que Aristóteles chega a escrever isso, gente, no, no livro 3, quando ele escreve sobre a coragem, ele tem uma situação muito extrema sobre, como é que é? Tom Calon NK, né? Então você tem aquele que é um fim belo. Aristóteles chega a pensar uma situação onde você tem que ter coragem para você entrar numa guerra para você ter um fim nobre, né? Então, assim, você poderia até, no limite, se matar em prol dessa coisa. Como faz Aquiles, né? Acho que ele está pensando em situações bem homéricas, assim. Então, você tem o Aquiles que vai para a guerra de Troia, sabe que vai morrer, né? Na obra de Homero, sabe que vai morrer se ele for, mas ele vai até o fim porque ele quer a vingança, mas ele quer também a nobreza do ato, né? Uma coisa é você ir para a guerra pela vingança, outra coisa é você ir para a guerra sabendo que você vai morrer e para honrar o nome do seu amigo. Então tem uma coisa nobre nisso, né? E eu acho que Aristóteles está pensando esse tipo de situação, sim. Vocês podem ler as traduções do professor Marcos Engano das Virtudes Morais, que tem estudos muito sistemáticos sobre isso. É que eu não lembro agora de cabeça. Desculpa por isso. bem interessante, bem interessante. É, bem, eu não sei como é que fica. Ah, acho que a gente ainda tem espaço para mais uma ou duas questões, temos 10 minutos ainda. Não sei se alguém gostaria de fazer. Se ninguém, É, se à ninguém tiver, vontade. né? Porque, assim, questões a gente sempre tem a perder de vista, né? Por Uhum. exemplo, né? Porque o Aristóteles ele parece ter um tratamento distinto das paixões, voltando ao tema, né? Muitas vezes se diz que a ideia de
de paixão, patos, né, que em grego seria isso, que vai dar origem ao termo patologia, né, Isso. que seria como se fosse uma doença, né? Aristóteles parece desprender um tratamento diferenciado, ele não trata as paixões como uma doença, como Eu posso tentar fechar esse ponto aqui? É o seguinte, o que o Aristóteles pensa é aquela vida, deixa eu colocar aqui no slide, é a vida, aqui ó, é a vida dos prazeres. Então, quando você se orienta pelas paixões, somente pelas paixões, o objeto, acho, até onde me recordo, assim, que eu poderia falar de Aristóteles, é o seguinte, quando você se orienta somente pela paixão, o bem mais próximo que você vai ter são os prazeres. Porque você tem uma relação entre prazer e dor. Ninguém quer dor, então o prazer é o bem natural de quem está movido, está se movendo, perdão, está se movendo pelas paixões. Então, o princípio da paixão, se você segue somente ele, você vai cair numa vida somente de prazeres, que é uma vida baixa. É uma vida que não permite que você delibere sobre fins últimos, né? Não delibera sobre fins últimos. Quando você está só movido por prazer, você está o quê? O próximo, 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 próximo. Você nunca está pensando em grandes coisas sobre a harmonia, o valor da contemplação, as virtudes, percebe? Então, de fato, essa questão da patologia, né, que você bem colocou, é o seguinte: fica meio patológico quando você só funciona movido por paixões. Então, o que eu acho que Aristóteles está pensando, né, está fazendo de operação, de fato, você só seguir as paixões, você vai ser equivalente a um animal, você vai ser um gado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter as paixões, mas elas dão a base para você, mas não ser o fundamento da sua ação. Tem que ter um fundo racional, né? Deliberado. Aí o valor da prohairesis, né? Da boa deliberação. Você escolhe o caminho que você quer tomar para você organizar sua vida, para você pensar os seus fins. É bem interessante, né? Uma postura muito forte, assim. Sim, sim. Algo assim acho que já encontra alguma coisa em Platão, assim, também. Algo em Platão acho que você já vê. É muito difícil falar em sistema ético em Platão. Tem vários escritos, tem vários pontos distintos, às vezes. Perfeito, perfeito. Jefferson? Jefferson, Eu não sei se vocês já querem vai pedir música continuar no ou parar esse assunto. Vocês querem continuar? Continua, vamos lá. Pode Eu tenho falar, 5 pode falar. minutinhos. Tá, só nesses 5 minutinhos. Que eu creio que Platão tem uma visão mais dualista, né? Então, um mundo sensível, que estaria mais relacionado às paixões, seria menos relevante ou teria menos valor, de assim se dizer, do que o mundo inteligível, que seria o mundo mais racional e das ideias. Não sei se Aristóteles teria essa mesma perspectiva de paixão. Tá. Eu acho que é o seguinte. As paixões, sim, Aristóteles, elas são uma categoria, né? Acima de qualquer coisa. Se você for ler o Tratado das Categorias, você vai ver que existem uns 10 modos de dizer do ser, e as paixões são uma dessas, certo? Então, as paixões podem ser traduzidas, não é problemático isso, mas como afetos. Então, existem afetos positivos, afetos negativos, existe o medo, existe a alegria, existe os prazeres, né? A alegria seria prazeres aqui. E existem bens que são maiores e melhores, certo? Existem bens que são maiores e melhores. Então, isso entra dentro de um sistema de hierarquização. Quando você está hierarquizando os bens, você já está pressupondo uma noção ética aí, né? Já tem um fundamento ético nisso. Agora, para Platão, assim como parece que para Aristóteles, os prazeres são um bem meio inferior. Perceba, eles são bens, mas eles não são o melhor bem. Certo? Tanto que isso que eu estou falando aqui, pessoal, sobre a noção dos prazeres, Aristóteles vai repensar no livro 10 da Ética.
Ele vai ter uma reconsideração, fala, não, tá, prazer nem sempre é ruim. Existem ações boas que carregam consigo prazer, né? Ações virtuosas que carregam consigo prazer. Mas aí entra um núcleo do tema que eu não vou ficar discutindo porque me escapa um pouco, né? É muita coisa para discutir. Mas os gregos, eles tinham um pouco essa visão. Eles não eram hedonistas, né? Isso vai surgir um pouco depois, aí vai ser com antes, Epicuro, mas com ressalvas também. Epicuro não é um hedonista assim, cego, também tem uma noção de prudência, de moderação. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Estou satisfeito agora. Muito obrigado. Eu acredito que foi edificante, né? Acredito que mais alguém, o Jefferson está satisfeito. A gente tem 3 minutos, né? Já estamos encerrando aqui. Mas, de qualquer forma, o Vitor já disponibilizou aqui o e-mail dele, logo lá no início. Né, deixa eu colocar de novo. Deixa eu colocar aqui. Tá lá. E aí, quem está assistindo, né, não está aqui agora, pode depois mandar um e-mail para o Vitor. Né? O Vitor, tenho quase certeza que ele ficará feliz em responder, né, indicar biografia para vocês, né, fazer indicações bibliográficas, tirar dúvidas e etc. Né? Com certeza, com certeza. Tenho certeza disso. E, assim, desde já agradeço, certo, a você, Vitor, pela sua apresentação, foi ótima, certo? Uma ótima pesquisa, é uma pesquisa extremamente interessante, né, por conta que trata um ponto de intersecção entre ética e política, que geralmente, né, quem estuda filosofia moderna é levado a pensar que só existe política porque a gente é falho do ponto de vista ético, né? E daí eu ter que fazer política para conciliar os interesses, né? Conciliar os conflitos de interesses, por assim dizer. Enquanto Aristóteles ele parte de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que a gente é um zoopoliticon, né? A gente é um animal social e por isso a gente estaria da nossa própria natureza, né? Viver a vida política, né? Fazer política, né? Achei extraordinário, certo? Agradeço bastante, muito obrigado, parabéns pela pesquisa. E eu acho que logo você, né, defenderá aí a sua dissertação. Então, né, aguardo ansiosamente para lê-la. Quando ela for publicada, disponibiliza lá o link para a gente no grupo. Tá com certo? certeza, com certeza. Vou fazer circular esse negócio. Sim, sim, vai ser um prazer ler e debater, né, com a galera. É sempre um prazer, certo? No mais, eu gostaria de agradecer a todos, né, todos que estiveram aqui ao decorrer dessa tarde, início de noite de domingo, né, que tenha sido edificante para você, como foi para mim, né, como eu acho que foi para o Jefferson, para o Vitor, né, para o Guilherme, para o Rodrigo que saiu, para a Laís que está aqui, para a Aline Gonçalves, né, para todos e todas que participaram. Valeu mesmo, muito obrigado, né? Olha aí o Jefferson, né, te agradecendo. E só tenho a dizer também. só tenho a dizer a você que está assistindo, venha participar, venha debater, venha ler com a gente os textos, certo? Que o mínimo que pode acontecer, né, já é a gente aprender, é a gente se desenvolver, né, e com isso, né, ter ferramentas cognitivas para produzir texto, para passar em uma seleção de mestrado, uma seleção de doutorado, né, para até mesmo fazer seu PIBIC, né, sua iniciação científica aí, né, pode ser que a gente consiga dar uma outra contribuição, certo? É isso que a gente tem que fazer, porque a gente é um grupo de estudantes, né, e aí a gente tem que lembrar que existem vários níveis de estudantes, né, desde a graduação até mesmo anterior, porque tem gente que nem entra na universidade ainda e já está participando do grupo, né? Então, anterior à universidade, dentro da universidade, na graduação, né, na pós, no mestrado, no doutorado, e até mesmo professores que continuam pesquisando acabam participando, certo? Temos a exemplo de lógica, o professor Júlio, que dá aula, né, em faculdades em Minas Gerais, e ele
né, é mediador do grupo de lógica, dá aula de lógica para a gente de 15 em 15 dias no sábado pela manhã. Então, só tenho a agradecer a todos e todas, certo? E dizer, venha participar, venha fazer parte, que ninguém pensa sozinho, que ninguém reflete sozinho. Isso aí, essa coisa de que o filósofo fica isolado, né, dentro do quarto, né, refletir, né, é delírio, pelo contrário. Né? Como o bom Aristóteles disse, é da nossa natureza ser um animal social, um animal Isso. que reflete em comunidade e reflete em conjunto. Perfeito? Gostaria de falar alguma coisa, Vitor, para encerrar? Ah, não, quero agradecer, estou muito contente com a experiência toda. Todo mundo que está aqui, agradeço todo mundo que está vendo, agradeço o Edson, claro, né, você que está aqui lidando com tantas questões. E torcer para mais encontros assim, dessa natureza, e ampliar essa discussão com mais pessoas sempre que possível. Perfeito? Perfeito. É isso. Boa semana a todos, né? Se cuidem. E na próxima semana a gente encerra, né, o nosso livro. Conto com todos vocês aqui. Valeu, gente. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito Tchau, tchau. obrigado. Tchau. Encerrando aqui a gravação.